Receita de bolo para fazer um podcast incrível com Danilo Fernandes. Vai. Você vai precisar de um ovo, uma internet, fios desencapados e uma tesoura sem ponta. É isso aí. Ok, no mínimo... E depositar R$500 no meu PicPay até meia-noite. Ah, tem isso. Brincadeira, gente. Não existe uma receita de bolo para fazer um podcast incrível. Não importa o quanto vocês vejam as pessoas falando sobre isso, não existe. É difícil, assim. Olha, eu vou te falar um negócio. Nessa quarentena, principalmente ali no início, março, abril, maio, muita gente veio atrás. Não, junho a galera já tava assim, tipo assim, o mundo acabou mesmo, foda-se. Mas assim, muita gente veio perguntar como que faz, como que grava, não sei o que lá. Algumas começaram a gravar, só que aí depois do primeiro episódio ficou assim, meu Deus, isso é muito difícil. Isso, tipo assim, é difícil. Você tá... É aquela questão assim, você tá realmente a fim de fazer o negócio? Porque assim, se você tiver realmente a fim de fazer, você vai ultrapassar esse caminho meio tortuoso, assim, e você vai chegar em algum lugar, sabe? Agora, tipo assim, você vai chegar e dar de cara com o primeiro muro lá do... Tipo assim, gravar à distância, sabe? Equipamento, microfone, o que eu uso, sabe? Tem umas coisas assim... gravar pelo celular, rola, não rola? Tipo assim, às vezes rola, às vezes não. Eu sou um cara que, tipo assim, eu não consigo dispensar o computador, sabe? Eu não sou esses jovens millennials que pra eles o celular tá bom, sabe? Eu preciso de um computador. Mas assim, aí eu até andei escrevendo umas coisas e tal, algumas coisinhas aí com dicas, porque muita gente vem me perguntar e eu tenho que responder, tipo, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, as mesmas coisas sempre, assim, sabe? Não que seja a minha má vontade de responder as pessoas, mas sabe quando você já sabe, assim, você já pega e fala, você tem que fazer isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, e acabou. Você tem o seu primeiro episódio. Mas não é fácil não. O Pudim Talks, essa live talk show, surgiu porque eu não tô conseguindo dar conta da frequência do Pudim. Às vezes é falta de tempo, às vezes é falta de planejamento, às vezes eu não consigo encontrar pessoas suficientes para gravar. Que eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de conversar com as pessoas, tanto é que o Pudim, ele segue uma lógica de conversar com amigos. Então, a minha solução vai ser agora começar a produzir coisas para Twitch. Mas olha só, antes dessa moda aí, essa moda do verão, chamada lives... isso foi em 2000... Não, sim, não, mas era isso mesmo que eu ia falar, porque em 2013, 14 ali, o meu podcast estava muito, muito caótico. Aí eu tava sem conseguir organizar um calendário de gravação e tal, tava um negócio meio difícil, assim. Aí eu falei, acho que eu vou fazer hangouts. Eu não sei se o hangout existe hoje ainda, virou Meets, né? Mas eu não sei se ainda tem aquele esquema de você salvar, enfim, porque a gente gravava, né, aí tinha esses comentários ao vivo da galera e tal, era muito legal. E aí depois a gente baixava do YouTube, extraía o áudio e fazia um podcast. Olha esse rolê. Eu cheguei a ouvir, gente, eu cheguei a conhecer, na verdade, podcasts que faziam isso. Assim, a gente sacrificava bastante o áudio, porque assim, era prático, mas tinha hora que o áudio dava aquela zoada. Pois é, eu gravo via Hangout, na verdade. Mas hoje em dia, né? Não, mas é assim... Mas na época, pensa 7 Não, mas atrás. aí cada um faz a captação do seu próprio áudio, que é como a gente tá fazendo agora. A gente nem tinha essas manhas. A gente falava assim, galera, vamos gravar, extrair do YouTube. Até porque isso era um ponto que eu não queria me dar mais trabalho sincronizando o áudio, entendeu? Então eu falei assim, vou extrair ali, acabou, já era, bota as musiquinhas no fundo. Hoje nem música eu coloco, por muitas questões. Música só atrasa a sua produção, mistura com o áudio da sua voz. Se alguém que tá um fone de ouvido zoado, mistura música com voz, fica pior ainda. Tem a questão dos direitos autorais também, aquela loucura toda. Eu já tive problema com música, volume da música no meu podcast, porque eu uso um fone de ouvido. Não é que ele seja bom. Ele é ótimo. Não, ele é muito silêncio, essa porra. Mas é que ele dá uma abafada em tudo que tá acontecendo ao redor, então o áudio chega diferente em mim. Nele também dá uma nivelada. E aí, quando eu ouvia nele, quando eu tava editando, às vezes a música ficava ok embaixo, mas quando a pessoa pegava um fone desses de R$5 de camelô, não prestava. Então, como é que eu faço? Toda a parte de edição bruta, áudio, de fala, eu
faço usando esse fone. E na hora que eu vou colocar música, eu coloco o fone do meu celular mesmo. Que é pra ver se tá legal. É uma saída. Opa. A Cintia caiu? É isso mesmo? Sério que a Cintia caiu de novo? Então tá. Então agora... Então é isso aí, galera. Aquele momento constrangedor que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Bom, mas eu vou... então tá. Então eu tô ao vivo. Legal. Nossa, que ótimo. Ótimo momento pra passar vergonha sozinho aqui. Eu vou falar de quê? A Cintia tava falando negócio de nivelar a música e tal. Então eu vou contar um caso que aconteceu quando eu editei meu primeiro podcast. A Cintia tava falando do programa que ela usa, que chama Levelator. É um programa muito simples. Foi mal, caiu de novo. De boas. Eu tô contando uma historinha aqui pros seus ouvintes. Pode contar. Aí eu tava falando que... Você tava falando de nivelar som e tal. E eu ia contar a história de como eu editei meu primeiro podcast. Que foi... Eu tava usando o Levelator, né? Porque a galera que não sabe, o programa é uma janelinha desse tamanho, assim. Ah, sim. Que você arrasta o seu áudio, aí ele vai fazer uma mágica, assim, que ele vai subir todos os volumes baixos e descer todos os volumes altos. E vai ficar uma coisa mediana ali. Isso, assim, se você for ver, isso dá uma estragada no áudio, mas você consegue ouvir. Se você não for tão chato, tiver uma picuinha tão grande com qualidade de áudio, isso é ótimo. Só que o que eu fiz? Eu editei meu podcast inteiro, coloquei as músicas descendo, música subindo, aquela coisa já toda. sei onde vai dar No aí. final de tudo, eu falei assim, agora é a hora de jogar no Levelator esse podcast. Nossa, ficou uma bosta. Cagou de uma forma... Não, olha, eu também não entendo como é que as coisas... Como é que eu caio, mas a live não cai, sei lá. Mas isso acontecia na época do Hangout também, sabia? Às vezes eu era o host, e aí eu caía, mas a galera ficava. Aí eu falei, então tá bom. A Lana tinha perguntado sobre os aplicativos, eu falei dos 3, mas tem todo um rolezinho que eu não expliquei. Eu vou captar pelo Audacity, aí eu vou fazer uma limpeza de áudio pelo Audition. Tipo, antes de eu começar a gravar, eu deixo um pouquinho de silêncio. Se eu ficar totalmente em silêncio, vocês vão ver que o ambiente que eu tô é barulhento. Deu pra ouvir aí? Nem tanto. Tava assim, mais de boas. É ventilador, porque eu moro no lugar mais quente do universo. Então, eu deixo esse pedacinho de tempo em silêncio. Quando eu vou editar, eu seleciono esse pedacinho, jogo no Audition e falo assim, olha, Audition... Eu não falo, né? Eu vou usar o comando que tem lá. Olha, Audition... Ok, Audition. Menina, edição de áudio por voz. Caralho, que maravilha. Olha, Audition, esse pedacinho aqui, onde tiver isso, pode excluir. Aí ele vai pegar e vai excluir aquele barulhinho. Vai ficar perfeito? Não vai. Mas já vai me dar uma boa diferença no áudio. Depois disso, eu jogo pro Levelator. Danilo, tu ainda tá aí? Tô aqui. Tá, eu pensei que eu tivesse caído de novo. Já... Não, eu tô aqui, calma aí. Volto, me dá um minuto. Eu jogo pro Levelator, aí ele vai pegar tudo que tá muito alto e dar uma baixada, tudo que tá muito baixo, dá uma levantada e vai pegar aqui o meio. Então o meu áudio já tá sem o ruído e já tá mais equilibrado. Depois disso é que eu começo a edição. Aí eu vou acrescentando cada faixa. Eu faço isso para todas as faixas, para deixar tudo limpinho. Aí eu começo a fazer cada faixa. Eu começo a editar todas as faixas juntas, né? Vou ouvindo, vou tirando, colocando, encaixando, etc. Terminei tudo isso, aí eu coloco a trilha sonora. E eu coloco ela bem mais baixa, pelo menos 10 decibéis a menos, 18 decibéis. Só que aí eu já vou usando o fone de ouvido do celular, que é pra saber como as pessoas vão ouvir. É um rolê, gente. Às vezes eu começo a editar, eu esqueci de passar pelo Levelator. Aí eu penso assim, foda-se, vou no modo vida louca. Ou então, quando ainda tá muito no começo, eu não, vou fazer o negócio direitinho. Mas esse tipo de coisa a gente vai aprendendo com o tempo. Nossa, não faz muito tempo, eu ainda tinha aqui no meu computador a ordem das coisas. Não porque eu não saiba, mas é porque eu esqueço. É muita coisa. Olha, eu acho que assim, se você gasta um tempinho a mais na pré-produção, né, assim, testando todos os microfones, vendo com a galera se tá todo mundo gravando seu próprio áudio, aquela coisa toda, eu acho que já salva um tempo gigantesco na pós. E uma coisa, repetindo o que eu já tinha falado, uma coisa que salvou muito tempo pra mim foi parar de usar música. Sério, isso aí. Eu acho que hoje em dia todo mundo já tá mais acostumado, assim. Mas eu lembro, isso foi em 2017, eu tava fazendo estágio na rádio da minha faculdade, assim. E aí eu fui editar um podcast lá, e aí eu não coloquei música. E aí o colega meu falou assim, cara, você vai ficar fazendo essa coisa porca desse jeito?
Vou, porra. Sem música? Falei, claro, velho. Olha só. Aí ele ficou assim, não é tão ruim, sabia? Eu falei, cara, é isso. Pois é. Assim, eu particularmente não gosto, mas eu já vim com alguns vícios dos podcasters com quem eu comecei. É normal, normal. O primeiro site onde saiu o Pudimcast é uma rádio de musiquinha de jogo. Então, tudo que eles fazem já tem musiquinha de jogo no fundo. Tanto é que, por muito tempo, a trilha sonora do Pudim era música de jogo. Porque foi a identidade que foi crescendo, sabe? Foi a identidade que foi pegando forma. Então, eu fui deixando. Acho que foi esse ano que eu comecei a mudar, ou no final do ano passado, eu comecei a colocar lo-fi e tudo mais. Porque por muito tempo foi música de jogo mesmo e foda-se. O negócio também que é foda é botar música com vocal, né, no meio, aí dá uma zoada. Então a curadoria dá um trabalhinho, nossa. Às vezes eu descubro que a música tem vocal quando eu já tô editando. Eu fico puta. Ah! Mas por aí vai.